Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vozes de Coragem foi feito para você. Abandonada aos 41 anos, com um bebê de 9 meses, desempregada e apenas com uma certeza, de que eu queria ser mãe em tempo integral. Eu queria ficar do lado do meu filho, ser mãe 24 horas por dia. E é isso que nós vamos falar hoje, é desse assunto, que é tomar a decisão de criar os seus filhos, de estar mais perto dos seus filhos, independente da situação. Lógico que nós não queremos forçar a barra de ninguém, nem dizer que é a forma correta ou é a forma errada, ou que você tem que fazer, é apenas um incentivo. Para você que deseja, que quer estar perto dos seus filhos, que quer cuidar dele, mas também precisa produzir, precisa manter a sua casa, nós trouxemos o caso da Lúcia aqui, para ela falar para a gente como aconteceu a história dela, para incentivar, para dar aquele gás, para você que fala, poxa, será que eu consigo? Será que tem formas, né, que eu possa estar em casa com os meus filhos e mesmo assim provendo? Talvez você seja a única provedora do seu lar. E talvez você queira estar com seus filhos e não pode, às vezes acha que não tem como. E a história da Lúcia é uma história linda, que incentiva. E nós vamos aqui contando a história dela, também dando dicas, né, Lúcia, de como você fez, o que você trabalha, como começou essa história toda. Então conta para nós um pouquinho aí como é que foi. Mostrar que existem outras possibilidades, Sim. né? Que a primeira possibilidade, a primeira alternativa, que todo mundo pensa assim, se você é mãe sozinha, é mãe solteira, é mãe solo, como a pessoa queira chamar, né, seja por qual motivo, né, ou porque foi mãe solteira, ou porque foi abandonada, divórcio, seja qual for o motivo. A primeira coisa que a mulher pensa é que tem que arrumar uma creche ou alguém que tome conta dos seus filhos e arrumar um emprego, né, porque acha que não tem outra alternativa. Mas existem outras alternativas, né, é sobre isso que a gente quer falar. Que existe, se você tem esse desejo, se você tem esse sonho, eu tenho contato com muitas mulheres no dia a dia, na sua maioria, por que não dizer, acho que 100%, ou muito perto disso, mães, né? E toda mãe, nem que seja assim, por um momento passa isso na cabeça, né? Com certeza. Eu gostaria de poder ficar mais perto dos filhos. Acho que mãe nenhuma se alegra em sair de perto dos filhos, principalmente na primeira infância, né? Então é sobre isso que a gente quer falar, sobre que existem outras possibilidades. Tem condições, sim. É possível. Não é fácil, mas é possível. Sim, de manter ali o seu trabalho, pagar suas contas, mas estar perto dos filhos, não é isso? De ajudar ali, de criar. É como, na verdade, é exatamente o que a mulher já faz normalmente, porém que ela vai estar dentro de casa. Né? Acredito que é o sonho de mundo, vou dizer de todas as mulheres, mas acredito que é o sonho de muitas mulheres, é poder realmente gerar renda em casa cuidando dos filhos. Eu acho que pelo menos das mães, sim. Porque a mãe que tiver um filho pequeno, que não tiver esse desejo, a gente até acha estranho, né? E é verdade, né? Quando você acabou de gerar o bebezinho, você quer passar tempo com ele, você quer ver ele falar as primeiras palavrinhas, né? Aquelas descobertas que a mãe que tá fora, ela não presencia, ela não consegue, né? Não quer nada, né? Isso aí. O filho da gente, qualquer coisa é muito importante. Nossa, é muito importante, muito, é verdade, é verdade. E aí, Lúcia, conta pra gente como é que começou a sua história, como é que você começou conversando comigo, falando que aos 41 anos, né, você foi mãe, então você já foi mãe já com uma fase um pouco mais adulta, né, mais tardia. Conta pra nós essa experiência, né, de esperar esse tempo todo para gerar um filho, e quando você, né, realiza esse sonho, porque é um sonho, e você se depara com o abandono, com um bebezinho de 9 meses, amamentando ainda, muito dependente, você muito dependente, né? Totalmente fragilizado. Isso, conta pra gente um pouquinho dessa história. A gente tem várias perguntas aqui que a gente vai estar fazendo durante esse podcast, mas dá aquela pincelada de como é que foi esse início? Olha, o início é sempre muito desafiador, porque quem tem esse desejo, quem quer enfrentar esse desafio de criar um filho, uma mãe solo que quer criar o filho, provendo renda dentro de casa, é um desafio, porque primeiro que a gente não encontra muito apoio. Sim, é verdade. Você não encontra muito quem te oriente, quem te dê uma palavra, como né? a gente está fazendo aqui hoje. Isso. Porque a maioria você não encontra. Você não encontra exemplos, porque você vai olhar ao seu redor, e no bairro onde você mora, no condomínio onde você mora, na rua da sua casa, todas as mães saem para trabalhar e deixam o filho com alguém. Então você vai acabar se sentindo meio assim, né? Será que eu vou dar meu ET, né? Será que eu vou conseguir? Então você tem que, primeiro, o que me moveu foi assim, uma decisão. Eu estava decidida que eu queria fazer isso, que custasse o que custasse.
que eu tivesse que passar, pelo aperto que eu tivesse que passar, mas que eu ia fazer isso. Eu sempre falava assim, eu tinha uma frase que eu dizia, eu prefiro dar presença do que presentes. Ainda que eu não possa comprar nem um carrinho pro meu filho, ainda que no dia das crianças eu tiver que comprar um carrinho de R$ 5 para ele, mas eu quero, o presente que eu quero dar a ele é a minha presença. Então eu abri mão de muita coisa financeiramente no começo para estar dentro de casa, para fazer com que aquele pouco que eu ganhava em casa multiplicasse e prosperasse e desse conta de tudo. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, eu usei assim uma estratégia que eu aprendi num curso de casais que eu tinha feito um tempo antes, 1 ou 2 anos antes, e o pastor bateu muito nessa tecla durante todo o final de semana falando, e chegou a fazer conta, ensinando a gente a fazer a conta na ponta do lápis. Se a gente for fazer, a mulher saindo de casa, ela pensa que ela vai ganhar mais. Sim. Só que tem muito mais despesas. É verdade. Muito mais despesas. Despesa com roupa, com calçado, com maquiagem. Aonde você pode deixar o seu filho, se for numa babá ou numa creche, vai gastar mais roupa, vai gastar mais fralda, vai gastar mais alimentação, vão pedir isso, vão pedir um monte de coisas que, se você for calcular, você fazendo alguma coisa, gerando algum tipo de renda dentro da sua casa, por mais que essa renda seja menor, vai render mais. Sim. Então seria como trocar ficha. Fora de casa, né? Fora de casa. Trocar ficha fora de casa. Isso aí. E às vezes a pessoa não para para fazer essa conta. A não ser que a pessoa, né, seja uma pessoa com nível muito elevado, financeiro, né, que realmente compense, mas mesmo assim, você está longe. Aqui a gente está falando com a maioria. A maioria, assim como nós, não são milionárias, nem uma CEO de uma mega multinacional. Nós estamos falando de mulheres que estão no mercado normais, que ganham a média do salário do comércio, do escritório, que não é uma média que a gente sabe que não é alta. É verdade. Então, às vezes, dentro de casa, fazendo alguma coisa que todo mundo tem alguma coisa que sabe fazer. Sabe, com certeza. Vai conseguir, às vezes, fazer. Até mais, né? Até mais. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante, né? Que é que quando você decidiu assumir a questão de estar em casa, gerar, né, renda em casa, isso foi uma coisa interessante. Você aprendeu a administrar aquilo que estava entrando. Porque eu acredito que a falta de administração, né, de pensar, de pegar um papel, um lápis, anotar, abrir mão de algumas coisas, pode talvez ser um motivo de muitas vezes não dar certo. Porque eu conheço casos de pessoas que tentaram, mas não deu certo. Talvez a falta de administração, não é isso? Com certeza. Porque a gente tem que, primeiro, cair na real. Onde eu estou? Quando você vai chamar um Uber, por exemplo, quase todo mundo, né, já usou alguma vez um aplicativo de chamar um carro. O que é a primeira coisa que ele te pergunta? Onde você está? Não é para onde você quer ir. Então você pensa assim, o que eu quero? Eu quero ficar perto, ficar em casa criando meu filho. Mas qual é a minha realidade? Você tem que ver qual é a sua realidade e ficar dentro da sua realidade. É verdade. Porque não adianta você falar assim, eu tenho sonho de ficar em casa, de produzir renda, mas aí você começa a fazer alguma coisa, você pega o dinheiro e gasta tudo. Como uma calça jeans de R$500. É verdade. Não adianta. Então, primeiro, ter um objetivo. O meu objetivo é esse, então eu vou fazer isso. É por um tempo, não é para sempre. Sim. Se limitar, né, abrir mão de alguns pequenos prazeres momentâneos para um bem maior na no frente. futuro. Você entender que você está fazendo uma semeadura. Você está semeando para ter um filho saudável, para ter um filho forte, para na adolescência não estar chorando, né? Sim. Fora que a criança, quando ela é pequena, ela exige muito, né, da presença da mãe, e essa presença, querendo ou não, ela faz diferença na saúde da criança. Com certeza. Você acaba gastando mais quando a sua criança está na creche, quando a sua criança está na mão da babá, porque a criança ela vai adoecer mais, e você vai ficar com o coração muito triste também, porque não pode ficar com aquela criança. Então a criança demora a se recuperar porque falta a mãe olhando, a questão de medicação também, os horários. As pessoas elas não estão muito interessadas no filho do outro, essa é a verdade. A quem está trabalhando ali está interessado no salário. Isso aí. Que a mãe dê conta depois. Então muitas coisas passam batida e a criança fica aquela criança doente, enfraquecida, querendo ou não, por falta da presença da mãe. Então, a mãe sai perdendo, o filho sai perdendo. Mas, Lúcia, olha só, eu tô com algumas perguntinhas aqui, com relação ao abandono, sentimentos do abandono, né? O que ocupou o seu coração com relação a esse sentimento, a essa emoção? Porque eu acredito que talvez a gente está falando com algumas mulheres que estão vivenciando o abandono hoje, agora. Estão com o seu bebê, estão sem trabalhar, estão sem perspectiva de vida, estão com muitas emoções, uma carga grande de emoção. Eu queria que você compartilhasse um pouco essa carga emocional do início
e como que vocês conseguem lidar com elas. Eu acho que é importantíssimo, nesse princípio, você organizar suas emoções até para tomar decisões, Isso né? mesmo, isso mesmo. É tudo no campo das emoções. Isso. Porque quando você sofre esse tipo de abandono, é muito pesado. Eu imagino. Porque muitas são abandonadas durante a gravidez. Sim, também, verdade. Outras logo após, como foi o meu caso, pouco tempo depois, com o neném muito pequeno ainda, então a gente já está muito fragilizado. É verdade. Então é um momento que é uma mistura. Você tem que ser mãe, que você tem uma criatura ali, um bebê pequeno, dependente, totalmente dependente, mas você também está toda arrebentada. É verdade. Então, a única forma que eu vejo, que foi como eu fiz, e a única forma que eu acredito ser possível é através da fé. É através da fé. Então, é você se pegar na fé. Você buscar na palavra de Deus, porque tudo que a gente precisa para a nossa vida está escrito. Está escrito na palavra. E eu me peguei na palavra de Deus, e principalmente uma palavra que está em Isaías 54:5. Eu, o teu Criador, sou o teu marido. Segue. Porque eu decidi que eu não queria, pelo menos não, por enquanto, né? Como até hoje, meu filho já fez 7 anos, até hoje eu não senti ainda desejo de me relacionar novamente. Não sou traumatizada, muito pelo contrário, vivo muito em paz, com muita tranquilidade. Como não tenho nenhuma carência, eu acredito que essa palavra, assim, Deus ele supriu mesmo as minhas carências. Se um dia for da vontade de Deus, né? Deus vai prover, mas nunca, não é um motivo da minha oração. Então, eu peguei nessa palavra. Então, assim, foi muito difícil, porque a gente está ainda com muita mágoa. Mas é verdade, muita mágoa, né? Se você, que com certeza nós estamos falando com mulheres que estão passando, estão passando, porque eu vi esses dias, apareceu para mim no Google, pode até jogar no Google, que no Brasil, cada 10 famílias, 6 as mulheres estatística. São as chefes. São isso aí. Né? Mais da metade dos lares do nosso país são chefiados por mulheres. Isso quer dizer que esse vídeo vai alcançar muitas mulheres que talvez já passaram, estão passando ou vão passar ainda. Mulheres estão sendo abandonadas todos os Nesse dias. Exato momento que nós estamos gravando aqui, tem uma mulher passando por isso. Uma mulher nesse sofrimento. E não faz a menor ideia do que vai fazer. É verdade. Como um dia eu fiquei assim, não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Lúcia, outra coisa que eu queria perguntar para você o que te motivou, né, além da própria situação em si, buscar formas de trabalhar em casa? Eu já vinha com essa ideia muito antes, porque eu já tenho essa veia empreendedora desde a minha infância, que eu tenho essa pegada de sempre estar vendendo alguma coisa, tive algumas decepções, quebra financeira. Que é natural, faz parte do processo, né? Teve uma quebra muito grande que eu sofri quando eu fechei uma loja, então eu fiquei muito traumatizada durante uns anos, não queria mais, fiquei uns anos trabalhando CLT, mas depois os gatilhos foram esse encontro de casais que eu fiz, que falou muito sobre isso, e alguns mentores que eu tenho à distância no YouTube, alguns pastores que eu escuto no Spotify, no YouTube, que sempre falando sobre empreender, então assim, Deus foi tratando isso em mim, eu fui perdendo o medo, assim, voltando em mim o desejo de empreender novamente. Então assim, um pouco antes de eu engravidar, eu já estava nessa pegada já de voltar a fazer alguma coisa para ficar em casa. Eu já estava assim, cansada de sair de casa, de pegar ônibus, eu já não queria mais isso. Então a gravidez só foi assim, a confirmação de tudo aquilo. Eu já estava já com esse desejo. Mas vamos pensar o seguinte, quando você se viu abandonada, não passou pela sua cabeça logo, vou procurar uma creche? Vou deixar com fulano, com Beltrano, porque até eu pensar em gerar uma renda, como que eu vou suprir essa necessidade? Porque a gente sabe que quando uma mulher abandonada, o marido, ele nem sempre, né, que foi embora, ele vai deixar dinheiro. A primeira coisa que ele quer fazer é tirar a responsabilidade dele. Vai querer pagar o mínimo. Isso, ele vai lutar para não pagar, se fosse possível, né? Então, assim, mesmo nessa situação, mesmo com essa questão aí de eu preciso de dinheiro urgente, você não pensou em vou arrumar um emprego? Eu não pensei, sinceramente, nem por um minuto, assim, porque eu já tinha também, eu tenho, né, muito medo de deixar meu filho com qualquer pessoa estranha, porque eu, na minha infância, sofri abusos. Abuso sexual, eu sofri. Então, eu não conseguia trabalhar com a possibilidade de deixar meu filho em algum lugar, muito tempo, o dia inteiro, muitas horas, eu não conseguia.
Então, isso não foi uma possibilidade para mim. Entendi. Eu sempre pensei isso. Aconteça o que acontecer. Eu pensei assim, possibilidades que eu pensei. Que eu moro no meu apartamento próprio. Eu pensei em alugar meu apartamento e morar na casa da minha mãe. Entendi. Para ter um apoio mais de perto, de alguém confiável. Pensão, com um aluguel, ficar na casa da minha mãe. Mas, sim. graças a Deus, não precisei. Mas eu pensei nessas possibilidades. Agora, assim, deixar meu filho, eu não conseguiria, eu acho. Sim. Eu, assim... com todo o respeito a quem precisa deixar, né? Mas eu acho que eu não conseguiria. Sim, porque você teve uma experiência, e lógico que essas experiências elas contam e são muito reais, e a gente tem visto isso acontecer muito, e quando a mãe não está perto, ela não vê. Não tem como a mãe ver. Às vezes a mãe perto, né? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa acontece com as pessoas mais próximas da criança. Muito próximas. Pessoas muito amigos, isso. Gosta, parentes muito próximos. E às vezes, se você realmente não estiver ligado, pode acontecer como aconteceu com você, né? Então, é motivo, sim, pra gente tentar ver essa opção de estar mais perto dos filhos, porque quando a mãe está mais perto, essa situação se torna, não vou dizer que nunca vai acontecer, mas você consegue minimizar. Porque você está olhando, você está perto, você está, né? Você diminui drasticamente a possibilidade, né? Grande. Você diminui grandemente, né? Isso é a verdade. Outra pergunta que eu queria te fazer, Lúcia, é quais os desafios que você enfrentou e que você enfrenta ainda. Porque é um processo, né? Você tomou a decisão de não vou trabalhar fora, eu vou gerar alguma coisa dentro da minha casa, e aí você começou a fazer, você vai me falar o que você começou a fazer, eu acho que todo mundo quer saber como que ela começou, o que ela fez, né? Um bebezinho, a pessoa está pensando em trabalhar, e de repente eu tenho que fazer alguma coisa. Mas a gente sabe que aquela fase passou, mas as outras fases sempre batem a nossa porta. É um processo, seu filho está com 7 anos, tem um caminho ainda, né? Mas fala um pouquinho dos desafios, qual foi a parte mais difícil, e ainda o que você enfrenta, assim, o que passa na sua cabeça, que talvez te causa um pouco de inquietação, de insegurança. Então vamos dividir em dois. Em dois blocos. Primeiro, o que eu fiz? É uma coisa que eu recomendo, que as pessoas podem fazer, que foi, eu pesquisei no site do Sebrae. Que legal. Entrei no site do Sebrae, tem muitas dicas, o que a gente pode fazer com pouco investimento. Que legal. Né? Pouco investimento. É muito bom. E eu comecei dando aula de reforço escolar em casa, para as crianças, que o investimento é muito perto do zero. Muito perto do zero. A única coisa que eu gastei na época, eu mandei fazer, porque o Instagram foi... meu filho nasceu em 2017, foi no ano anterior, 2016. Não tinha ainda essa não tava, né? É verdade. Então eu ainda usei panfletos e banner. Sim, é verdade. Que foi assim, tipo, R$70, eu acho. Os panfletos, tipo, 100 e poucos reais. E pendurei na minha janela, que eu moro num lugar que passa bastante pessoas. Tipo um condomínio, né? Passa bastante carros, pessoas. Botei um banner na minha janela e saí distribuindo panfleto. Deixava na farmácia, na padaria, saí entregando, botando nas caixinhas de correio, pelo meio da rua, no sol. Uma marqueteira. Aí eu ficava o dia inteiro pegando panfleto. Porque como que as pessoas iam saber? Né? Isso já é uma dica. Saía panfletando. Você sabe que às vezes você falou uma coisa interessante. O Instagram, né? Agora que tá essa febre, né? Eu nem tinha mas Instagram, você sabe que às vezes, né? A pessoa fala, poxa, mas eu não tenho Instagram. Isso ainda é válido. O panfleto ainda funciona. O banner ainda funciona. O boca a boca funciona, a conversa, as mensagens, né? Eu acho que todo tipo de propaganda que você possa fazer, não importa se é o que tá bombando, o que não tá, funciona. Às vezes o que atrapalha, né, é a gente achar que a gente não vai alcançar a pessoa que realmente precisa. E aí a gente tem que pensar na estratégia. Por quê? Você pensou o seguinte, eu vou dar aula, tá? Mas por que você vai dar aula? Você pensou no seu contexto, onde você vive, se tinha criança, você olhou se tinha uma necessidade e você foi suprir essa necessidade. Então você não precisa ter a coisa maravilhosa do mundo. Formação nenhuma. Para dar escolar, pode dar para ensino fundamental 1, que é até 4º aninho, tudo tranquilinho, você não passa aperto, você vai pegar o livro da criança, vai dar uma lidinha, qualquer dúvida, você vai no Google. Estuda, né? Dá uma lidinha no Google, pronto, entendeu? Não tem dificuldade, não passa aperto. Sim. Aí, igual você falou, estratégia. Eu ia nas escolas, pedia para colar, fiz o panfleto pequeno que eu entregava a pessoa, e fiz alguns, menor quantidade, maior do tamanho de uma folha A4, ia nas escolas, colocar nos murais, né? Deixa. Olha aí, gente. Casa lotérica deixa colar. Elevadores. Deixa colar. Né? O elevador, né? Igreja sempre tem um painel de aviso. Então eu ia fazendo assim. E olha, tem gente que me procura até hoje
hoje já parei de dar, desde quando começou a pandemia. Sim, 2020, 2019. 2020, começou mesmo, né? Início de 2020. Quando começou a pandemia, eu tive que dispensar todos os alunos, porque não podia. Não estava tendo aula também, né? Aí eu nunca mais dei aula, comecei a... Aí vamos lá, calma. Vamos lá. Mas até hoje a gente procura. Isso aí. É uma coisa que tem muita gente que precisa. A quantidade de criança com dificuldade na alfabetização com certeza. É enorme. É só ensinar beabá. Então dá para começar dando aula? Dá para começar. Dá para entrar lá no site do Sebrae e procurar saber. A gente pode fazer um dia, um podcast só como começar a dar aula de reforço. Ótimo, nossa, se você quer saber como, escreve aí embaixo que a gente vai fazer um vídeo, um podcast só dando detalhes, tintim, como você começar. E não só disso, de outras coisas também, né? E você começa a fazer dinheiro na hora. Porque os pais já começam a procurar as mães e você cobra, a gente vai dar esse detalhe, você vai cobrar mensalidade, a carga horária, você já começa a receber. É isso aí. É muito rápido e é muito bom. Maravilha. Mas aí vamos lá, eu te fiz uma outra pergunta, né? Quais os desafios de hoje? Isso, porque agora você não dá mais aula. Veio a pandemia, você ficou meio preocupada? Muito. Porque quando entrou a pandemia, eu fiquei 15 dias dentro de casa, só eu e meu filho sem fazer nada, eu fiquei apavorada. Imagino. Se as pessoas que tinham seu salário, diante de tudo aquilo, já entrou no desespero, imagina você sozinha, tinha acabado de começar um negócio, a coisa estava fluindo, e de repente seca tudo. Só que nesse meio de tempo que eu estava dando essas aulas, eu também estava vendendo muito pouco roupa infantil, pijaminhas infantis, porque estava tendo contato com criança. Isso, uma coisinha puxa a outra, né? E procurando roupa barata para comprar para meu filho, que criança nessa fase, tinha 1, 2 aninhos, gasta muita roupa. Eu encontrei umas roupas com preço bom, estava revendendo, mas assim, bem pouquinho. Só conhecidos, bem pouquinho. Aí fiquei esses dias todos dentro de casa, uma amiga, Verônica, até nunca vou esquecer, sempre agradeço a ela, falou assim para mim, anuncia na internet, no Marketplace, eu não sabia nem o que era Marketplace, eu não usava, não tinha Instagram, não tinha Instagram. Eu acho que o Marketplace é Facebook, né? Facebook, eu tinha o Facebook lá, mas tipo assim, eu nem sabia o que era Marketplace. Falei, o que é isso? Eu fui procurar. Aí foi assim, boca de Deus falando comigo. Eu postei o anúncio. Depois do dia que eu fiz o primeiro anúncio das roupas, eu comecei a vender. Eu não dava conta de responder as mensagens. Aí, em plena pandemia, eu ia e entregava nos terminais. Sim. Eu ia para os terminais, passava às vezes, saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite, ia em todos os terminais. Em todos os terminais. Mas voltava cheia de dinheiro no bolso. Cheia de dinheiro no bolso. Então, eu percebi, né? Aí depois eu consegui arrumar um motoboy de confiança. No começo eu nem pensava, né, dessa possibilidade. Né? Consegui arrumar um motoboy de confiança. E é o que eu faço até hoje, vendo roupa infantil. Pelo WhatsApp. Mas na época eu ia para os terminais entregar, porque eu nem estava começando. Cada venda que eu fazia, eu ficava tão feliz que eu nem ligava, que eu tinha que ir no terminal entregar, era de menos para mim. É interessante que você falou uma coisa. Eu ia terminal com mala de roupa, com o Heitor, que tinha 3 aninhos, meu filho é grande, pesado, ele dormia dentro do ônibus, eu tinha que carregar a mala e ele no colo. Mamadeira, fralda. É isso aí. Comigo, ele lembra até hoje. Aí olha que coisa interessante, você viu ali uma necessidade dentro do seu condomínio, de crianças para você dar aula, e apareceu uma outra necessidade, né, que era comprar roupa mais barata para meu filho. Por causa da minha condição, né, eu tinha que dar o que ele precisava, mas eu tinha que gerenciar, né, as minhas finanças. Isso. Então, surgiu uma necessidade, e dentro dessa necessidade, uma oportunidade, quer dizer, mais uma oportunidade. Então, as oportunidades, elas estão aí. Elas vêm disfarçadas de problema. Isso aí. As oportunidades vêm vestidas de problema. Porque o problema era o quê? Eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Aí eu tive que me virar e procurar. Então eu ia na loja, era R$100 um conjuntinho de roupa. Não é barato, roupa de criança. Aí eu falei, eu tenho que procurar, eu vou ter que achar mais barato. E tanto eu vou procurar, achar mais barato, eu achei uma roupa, eu falei, poxa, essa roupa dá para vender. Porque eu vi que a realidade nas lojas, a roupa de criança é muito cara. E até hoje eu faço isso. Eu ajudo as mães a sanarem essa dor. Eu vendo até hoje, eu não mudei o perfil. Eu vendo roupa de qualidade barata. Isso aí. Além de você suprir a necessidade da mãe, você também incentiva essas mães a venderem a roupa, né? Você é como se fosse um distribuidor, não é isso? Você tem um preço competitivo, você tem o preço para aquele que quer comprar só aquelas pecinhas para os filhos, e você também tem um preço para aquelas pessoas que querem isso, revender. E acabei tendo esse canal de diálogo com as mães. Com as mães. Né? Que você, quando você tem contato com outras pessoas, eu sempre falo assim, se você achar que
que o seu problema está muito grande, que a sua dor está muito grande, está faltando você fazer uma coisa, você ouvir outras pessoas. É verdade. Quando você começa, né, conversar com outras pessoas e ouvir, senta do lado de alguém e pergunta como ela está, se está tudo bem, sim. ela vai começar a te contar o problema dela, você vai ver que o seu não é tão grande. É verdade. Sempre tem pessoas do nosso lado com problemas maiores, com dores maiores do que a nossa. E a dor da gente já até esquece. É verdade. Então, se você tiver, hoje, você que está nos ouvindo, estiver achando assim, eu já é o fim. É o fim. Não vai dar certo. Não tem saída. Muito difícil, eu não sei o que fazer, a minha dor é muito grande, ai, que ninguém me ama, que ninguém me quer. Ouve, senta do lado de alguém, né? Divide. Se você frequenta uma igreja evangélica, se você não frequenta, procura uma igreja, vai num culto de mulheres, se reúne com mulheres, né? Começa a ouvir. Quando você começar a conversar, interagir, você começar a ouvir, você vai, poxa, meu problema não é tão grande. E muitas vezes nessa conversa, né, a gente tem que procurar pessoas boas pra gente conversar. Isso. Pessoas que vão dar incentivo, pessoas que vão nos ajudar, né, a sair daquele buraco, a nos levantar. Às vezes a gente busca recurso em pessoas que não tem o que dar pra gente, né? Elas não vão nos incentivar. Muitas vezes a gente fala pra pessoa errada. Então busque mulheres que estão empreendendo, mulheres que já passaram por situações desafiadoras e venceram, ou que estão caminhando, porque essas pessoas estão buscando saída, estão buscando recursos, e são essas pessoas que vão te ajudar a sair do buraco. Porque se a gente ficar dando ouvido àquelas pessoas que não estão nem aí pra nós, possivelmente você não vai conseguir romper com essas dificuldades, com essas limitações. Então, a ideia é busque pessoas que estão passando pelo mesmo problema seu e que estão saindo desse problema, encontraram uma solução, viraram uma chave, né? Porque eu penso que toda dificuldade que a gente passa, todo problema, né, que Deus coloca nas nossas mãos, é pra gente resolver. Quer dizer, a solução já está nas nossas mãos. Deus nunca nos dá alguma coisa que a gente não possa multiplicar ou que a gente não possa resolver isso. Se é um problema, você pode ter certeza, você é a pessoa que vai resolver. Eu, sinceramente, né, complementando a resposta, se não fosse mentorias, eu não teria conseguido, sem dúvida alguma, não tenho a menor dúvida disso. Nos meus momentos de crise, nos piores momentos, eu sempre, assim, agradeço a que Deus colocou na minha vida pessoas para me aconselhar. Porque se você estiver no meio das pessoas erradas, aí você está fragilizada. O conselho que a pessoa te der naquele momento, você vai acatar, você vai acabar seguindo. Então você tem que ter certeza de prestar atenção de quem está ao seu redor. Então, assim, eu até deixar aqui falar para vocês que quem me ajudou muito foi a Lilian, que a Lilian é psicanalista, e Deus, assim, eu tive a alegria, o privilégio de ter ela perto de mim, ela me ajudou muito. Mas se você não tiver perto de você uma pessoa que você perceba, poxa, mas perto de mim eu não tenho, minha mãe não sabe me aconselhar, às vezes, né? Sim, ela tem um pouco de dificuldade. Busca aqui no YouTube, busca. Eu tenho a alegria e a felicidade de ter ela presencial para conversar comigo. Mas em outras áreas eu tenho mentores que eles nem sabem que eu existo, né? Talvez tem muita coisa boa, né? Tem muita gente boa falando coisa boa, incentivando muito. Tem muita aula boa no YouTube, no Spotify, gratuitamente, coisa assim que, sabe, tesouros. Então busca, tira um tempo todos os dias para você estar renovando a sua mente. Não fica só ouvindo, às vezes está ouvindo pessoas que você tem que olhar e ouvir uma pessoa que chegou aonde você quer chegar. Isso aí. Aonde você quer chegar. Verdade, é isso aí. Lúcia, vamos falar um pouquinho, né? Eu separei algumas coisas aqui para você que está pensando em ficar em casa, mas você precisa ter certeza do que você está fazendo vai realmente fazer diferença na vida dos seus filhos. E eu fiz, assim, algumas pesquisas, né? A gente trabalha muito com essa estatística, né? A gente que trabalha com terapia, a gente escuta muitas mães com muitos problemas com criança, com adolescente, e a gente começa a pesquisar, a estudar, a ver, né, os gráficos, né, dos malefícios da ausência da mãe. Então eu separei alguns aqui, para você que está nos assistindo, se tem uma ideia, né? Poxa, se eu ficar em casa, eu vou poupar meu filho disso? Ou se eu sair de casa, eu posso, né, tá contribuindo para isso? Então, assim, uma das coisas que eu achei interessante é que quando a mãe, ela sai de casa, e geralmente quando ela vai sair de casa, né, para trabalhar, quando ela estava trabalhando antes, que ela tá com carteira assinada na CLT, tem um prazo ali não lembro o nome direitinho, seguro maternidade, que eles falam,
né? Tem um nome lá, Ela né? fica em casa. Ela fica em casa. Ela recebe ali alguns meses, né? Salário maternidade. Salário, né? Como se fosse um seguro maternidade, né? Ela fica ali recebendo. Geralmente são 5 meses. 4 meses, junta com as férias. Né? 5 meses por aí. Então, geralmente é essa a idade que ela vai ser separada do bebê. E a gente sabe por estudos que até 2 anos de idade, o bebê ainda não se situou como um ser autônomo. Ou um ser fora do ser da sua mãe. Para ele ainda é a mãe. Ele e a mãe são um só. Um só. Então, assim, esse corte do cordão mesmo umbilical não foi feito ainda. Então, quando a mãe sai, ela rompe bruscamente, né? Esses laços. Isso vai gerar na criança ansiedade. Vai gerar na criança tristeza e solidão. Não precisa nem da gente fazer uma pesquisa para ver isso. É só olhar para o lado. Mas é bom a gente falar que tem pesquisas, né? E que isso é comprovado, porque às vezes a pessoa fala que nada, a criança não sente. A criança não está nem sabendo o que está acontecendo, ela sente. Né? Ela é arrancada da mãe. A infância, o coração da criança é de quem chega primeiro. Isso aí. Aí a criança vai chamar a babá de mãe, ou vai se apegar demais à tia. A mãe chega para pegar, a criança não quer ir. Né? Por quê? Porque ela precisa colocar alguém no lugar. Aquele vazio precisa ser ocupado. Então, aí às vezes a criança é uma criança... A gente vê aqueles desenhos animados que um patinho se perde, encontra um outro animal, sim, né? Isso. Acha que é a mãe. A mamãe. O primeiro que ele vê acha que é a mamãe. Que é a mamãe. Isso é verdade. É verdade, é verdade. A criança, quem está do lado, ele acha que é a mãe. Sim, com certeza. Ele precisa suprir esse vazio, esse corte, né? Eles fazem esses memes e falam assim, a gente era muito novo para entender, né? E é verdade, está mostrando a realidade. Sim, é verdade. Então, é uma criança que vai ficar triste, solitária, ansiosa. Crianças sentem ansiedade. Elas não sabem expressar, mas quem está em volta sente, né? Não são crianças plenas. A gente lida com crianças, a gente vê crianças extremamente agitadas, elas não são plenas, porque vai ver, a mãe não está em casa, a mãe está trabalhando, a mãe largou muito novinho, né? Outra coisa que é interessante que eu vi nessa estatística é a criança, ela não sabe lidar com o sentimento de saudade. Ela não sabe lidar. Então ela se torna uma criança birrenta. Ah, essa criança é birrenta. Mas não, tá tão diferente essa criança, ela não era assim, mimada. Nem a gente não dá conta de ver. Não é? Por quê? Porque ele não sabe lidar com esse sentimento de saudade. Ele tá com saudade da mãe, tá faltando aquele pedaço, né? Então essa criança vai ficar extremamente irritada, chorosa, ela vai ter uma mudança de comportamento. Aí você leva aqui, leva no médico, leva... O que está acontecendo? Está sendo maltratado? Não, às vezes a criança não está sendo maltratada, mas a ausência da mãe está gerando essa mudança de comportamento. E uma outra coisa assim também que eu achei interessante, que a mãe, quando ela vai sair de casa, ela precisa validar isso. Ela precisa fazer uma validação, né? E qual é a validação que geralmente as mães usam? Né? Não que ela queira fazer por maldade, não, imagina, não é isso, né, que a gente está falando. Mas é para compensar aquela partida, que ela fala, olha, mamãe precisa trabalhar porque precisa comprar o seu brinquedo. Mamãe precisa trabalhar porque precisa comprar sua roupa, botar comida em casa. Fazer com que a criança entenda, né? Que a criança entenda. Só que a criança, ela não vai entender dessa forma porque ela não tem maturidade. O que ela vai pensar é, eu sou o culpado da minha mãe sair de casa. E a diferença do que a gente fala, do que a criança recebe. Isso aí, é isso aí. Eu falo uma coisa, mas ela recebe outra. Então ela vai ser aquela criança com uma autoestima baixa, é aquela criança que vai se penalizar, se sentir culpada porque a mãe está saindo de casa por causa dela. E tudo isso é no inconsciente. No inconsciente. E a pessoa, às vezes, a mãe não percebe, quem está em volta não percebe. Por quê? Porque a gente não para estudar sobre isso, as consequências da ausência da mãe, né? É porque isso vai refletir lá na adolescência, né? Sim. Outra coisa que é interessante, a criança que está com dificuldade de se adaptar a rotinas. Criança que não tem a mãe perto, ela não consegue se adaptar à rotina. Rotina do sono, rotina do alimento, rotina da brincadeira, da concentração. São crianças que não conseguem se concentrar, porque aí vai entrar um outro problema. Você nunca vai poder falar assim, olha, eu vou fazer o máximo para que meu filho não fique nas telas. E a gente sabe que as telas, elas são extremamente prejudiciais. Isso aí dá um programa inteiro só falar sobre esse assunto. Isso aí depois a gente vai falar sobre isso. Então, o que acontece? Ora, quem está com a criança precisa deixar ela quietinha, dar lá o celular, dar lá a televisão, a criança passa o dia inteiro ali. Ela não vai se concentrar. Quando ela for para a escola, não vai conseguir aprender. Ela vai ter assim, uma regressão no aprendizado muito grande. Muito pesado. As consequências da criança com tela, muito tempo, muitas horas, é muito pesado. Isso aí. Aí o que acontece? A mãe chega em casa muito cansada. Às vezes não dá tempo, né, de estar com a criança. E naquele momentinho que a criança quer ficar com a mãe também está no celular.
Ou então a mãe deixa mais um pouquinho lá, né? Ah, eu vou tomar um banho, vou fazer isso, depois eu... Aí quando vai ver, a criança já dormiu. Então a criança passou o dia inteiro com a pessoa que foi terceirizado e na mão do celular e só se alimentando de coisas tóxicas, porque não tem como você... Uma criança alimentar de alimento saudável numa tela, a gente sabe disso, não tem nada que presta, né? Ela não vai aprender coordenação motora, raciocínio lógico, porque é o momento que a criança tem que estar brincando. Brinquedos pedagógicos, história sendo contada para ela, né? Ela precisa se concentrar. Então, esses são alguns dos malefícios, porque a lista é imensa. A gente passaria um tempão aqui falando sobre isso, né? Mas a gente está trazendo isso, não é para te assustar ou para dizer, eu é que sei da minha vida, lógico, né? Cada um sabe da sua necessidade. Mas a gente quer, sim, abrir esse espaço para te dar assim, uma orientação e dizer, olha, é possível sim, tem como. Se você focar, se isso for prioridade na sua vida, tem como sim você fazer diferente. Eu acho que a gente precisa querer ser diferente, né? Não nadar junto com a correnteza, é contra ela. É fácil? O que não acontece? Hoje, com essa ditadura do feminismo, sim. A mulher, uma das frases usada é que a mulher ela pode estar onde ela quiser, menos em casa. Uhum. Em casa ela não pode. Sim. A mulher, pode estar em qualquer lugar. A mulher ela tem que estar onde ela quiser. Eu concordo, ela tem que estar. Sim, ela pode escolher. Quando a mulher quer estar em casa, ela não pode. Ela não pode. Ela é julgada, ela é criticada. Como a mulher se sente, né? Diminuída. Isso. Hoje em dia, assim, é vergonhoso. A mulher tem vergonha de dizer que é dona de casa, Isso. que é mãe. Não é vergonha. E é interessante, né, porque nós nos baseamos na palavra de Deus. Porque ninguém conhece mais a criatura do que o Criador. E quando Deus criou a mulher para cuidar dos filhos. Só que a gente pensa o seguinte, ficar em casa, não vou fazer nada. Muito pelo contrário, não foi isso que Deus deixou, não foi isso que Deus falou. Quando a gente vai lá ver a mulher de Provérbios 31, a gente vai ver que ela é uma mulher extremamente dinâmica. Gerava renda de dentro de casa. Gerava renda. Ela cuidava das suas servas, ela acordava cedo, ela tinha filhos, tinha marido, vendia, isso aí. Ela comprava fazendas, né, terras. Comprava, vendia. Era uma mulher de negócios. Era uma mulher de negócio, mas era administradora. Isso aí, administrava o dinheiro do marido, administrava o dinheiro dela, e a palavra só fala que não tinha falta de ganho. E quando a palavra está falando falta de ganho, não está falando do marido, está falando dela. Diz, inclusive, que o marido dela era honrado por causa dela. Isso, por causa dela. Então ela era uma mulher dinâmica, gerava renda, mas ela estava dentro de casa, cuidando da sua casa, da sua família, porque o bem maior nosso é a nossa família. A palavra de Deus, ela é nitidamente de um canto no outro. Sim. Ensinando a multiplicar, isso a aí. Prosperar, a multiplicar, a você pegar uma coisa e multiplicar. Então, assim, tem N lugares que a gente vai ver esse com tipo de exemplo, né? Então, é nitidamente ali um quadro de uma empreendedora. Uma empreendedora. Uma mulher que de dentro de casa ela tinha funcionários. Isso aí. Tinha funcionários, ela dizia. Uma mulher ligada, antenada, inteligente, estudava, né? Porque ela conhecia muitas coisas. Para ela realmente poder estar onde ela estava, ela tinha muito conhecimento. Então, estar em casa não quer dizer não ter conhecimento, e nem né? não trabalhar. Não ter habilidade, muito pelo contrário. Eu acho que nós podemos superar isso, né? A gente pode superar esse rótulo que colocaram em nós, porque a mulher que está em casa, ela é muito mais produtiva. E uma coisa que a gente precisa também ficar muito ligado é que prosperidade não é dinheiro. Ser próspero é essa mulher que conseguia gerar renda, mas que toda a sua família estava sob a sua autoridade. Prosperidade é você ter autoridade dentro do seu lar, é você ter condições de cuidar da sua casa, você gerenciar tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Não é dinheiro, dinheiro é consequência. Dinheiro, Deus provê. Só que você precisa administrar isso, né? Usar o pouco que você tem. Isso aí. Às vezes você fala assim, mas o que eu tenho é pouco, o que eu sei é pouco, mas está usando o pouco que você tem. Com pouco que você sabe, eu tenho certeza que você consegue ajudar uma criança a aprender a ler. E a história do pouco é muito interessante, né? A gente sabe que Deus nunca nos deixa com nada, porque Deus sempre vai multiplicar a partir de algo que Ele já nos deu. Você pode ter certeza, você tem algo aí na sua mão que Deus quer fazer multiplicar. Você só precisa reconhecer. É a questão da viúva e do azeite, né? Eu não tenho nada. Não, você não tem mesmo, não. Olha lá, o que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. Então você tem, né? É tudo que Deus precisa. Você só precisa de um pouquinho de azeite para Deus multiplicar. Porque Deus multiplicou, ela pagou a dívida e ainda viveu do resto com seus filhos.
enfim. Então, Deus já colocou na sua mão aquilo que Ele vai multiplicar. Você só precisa reconhecer isso, não é isso, Lúcia? Verdade, exatamente. É isso aí. Então, a nossa ideia aqui é exatamente essa. Trazer uma luz no fim do túnel para você que quer empreender, quer trabalhar em casa, quer criar seus filhos, quer nadar contra a correnteza. Não é fácil, mas vale a pena. Eu já fiz isso. Eu tomei essa decisão na minha vida, né? Talvez por isso... Você já trilhou essa estrada, Sim. né? O filho dela já está criado, Sim. já casou, já tem filho. Concursado, muito né? Bem casado, muito bem empregado. Eu estou trilhando essa estrada, né? Estou no ponto dessa estrada. Nós não sabemos em qual ponto você está. Você pode estar começando, pode estar como eu. Agora, assim eu estou sentindo no meu coração de falar uma coisa, que às vezes pode ter alguma mulher que está aqui ouvindo a gente falar e fala assim, mas meu filho já está criado, Sim. eu já tive que deixar meu filho na creche ou com alguém, meu filho já sofreu um abuso, né? Às vezes que nunca é tarde para você reparar. Com certeza. Jesus, ele sempre tem um recomeço pra gente. É verdade. E se você fez isso, chega pro seu filho hoje, de repente, né, não sei pelo que seu filho passou, pede perdão a ele, fala, meu filho, pede perdão, reconhece que você, assim, você fez o melhor que você podia fazer. Isso aí, você fez o melhor, isso aí. E se você que está passando por isso agora e fala assim, mas eu não tenho condições de largar meu emprego, eu não tenho, não é para você sofrer. Não é. Do mesmo jeito que a palavra que me consolou e me consola todos os dias fala que Isaías 54:5, que eu falo essa palavra para mim todo dia. Eu, o teu criador, sou o teu marido. Existem vários outros textos também diz que ele é o pai do órfão. Deus, ele se coloca neste lugar. Ele sempre vai estar ao favor do desfavorecido. Então, Deus tem promessas para os filhos das viúvas. Quando nós somos abandonadas, nós somos consideradas diante de Deus como viúvas. E Ele cuida. Então, você pede a Deus, clama como aquele cego clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que Deus possa estar te provendo uma saída, um escape, cuidando do seu filho, que a mão de Deus chegue onde a sua mão não chega, porque eu, apesar de estar dentro de casa cuidando do meu filho, mas às vezes ele sai com o pai e vai para um lugar que eu não sei onde é, eu não sei só Deus pode cuidar. E só a mão de Deus pode chegar lá também. Então, o que a gente está querendo trazer aqui, né, Lili, é uma palavra de coragem. Para que você que está com esse sonho no seu coração, peça a Deus para te iluminar e te mostrar um caminho para você conseguir. E se você não acha que não consegue agora, não é para você se entristecer. Isso aí. É para você saber que existem outras possibilidades. Quem sabe, né? Não é buscar. Hoje, isso aí, não é amanhã, mas que é possível. Começar a gerar isso dentro de você. Gerar. Você vai gerando isso no seu coração, vai conversando com Deus, vai buscando a Deus, porque Deus, ele é a fonte de toda a prosperidade. Deus é o provedor. Toda a provisão vem de Deus. Nós, mulheres, nós não somos provedoras. Quem provê é o Senhor. Nós somos administradoras. Nós administramos. Deus, ele vai prover. Ele é o provedor. Então coloca na mão dele, conversa com ele, fala dos seus sonhos para ele, né? Conversa com intimidade, porque ele sim é o único que pode dar força, que pode dar coragem e que pode abrir as portas. Nós não podemos abrir. As portas que abriram para mim, não fui eu que abri, foi ele que abriu, porque eu pedi. E para a Lúcia também, né? Foram muitas noites, às vezes, chorando, triste. Todos nós passamos por isso, né? Hoje a gente está contando, testemunhando, mas o processo, ele é difícil, ele é doloroso, mas vale a pena. Se você confiar, se você crer, se você tiver fé, Deus vai abrir o mar. Nós estamos aqui compartilhando com vocês. Nós assim, tomamos a decisão, né, de montar esse canal para compartilhar, porque já há um tempo a gente vinha conversando e falando assim que tudo que eu passei, todas as dores, como ela falou, muitas lágrimas, que ela já passou, que eu não acompanhei, mas hoje ela tem a oportunidade de acompanhar as minhas, eu falei assim, tudo que nós passamos tem que servir para ajudar alguém, né? O que a gente passou, a experiência que a gente tem, a Lili é uma mulher que tem uma experiência muito grande de atendimento com mulheres, em curso para as mulheres. Eu falei assim, amiga, a gente não pode deixar isso dentro da gente, né? A gente não pode deixar nós entre quatro paredes, né? A gente não é uma caixa d'água, né? Onde a água chega e fica retida. A gente tem que ser canal, a gente tem que transbordar, porque pode, nesse momento tem pessoas passando pelo que você passou, pelo que eu passei, pelo que eu estou passando e não sabe, né? Às vezes não tem do lado uma pessoa para orientar alguém, para falar alguma coisa. Então a nossa intenção é essa, a nossa intenção é dividir daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e trazer para mulheres
que são, às vezes, que a gente sabe que todo dia é realidade dentro das igrejas onde a gente reúne, na sociedade que a gente está, todo Sim. dia a gente vê mulheres sendo abandonadas, Sim. mulheres sendo maltratadas, Muitas violências, né? sofrendo todo tipo Então. de violência. Então, a gente quer trazer uma palavra de coragem. E de esperança. É isso aí, coragem. Coragem. E de esperança. Isso aí, porque sempre tem um recomeço. tem saída. Tem uma saída. A questão é, tem uma saída. Então, assim, que você possa caminhar com a gente, né, no Vozes de Coragem. Nós estamos aqui para trazer assuntos que precisam de coragem para se falar. Serão muitos assuntos. Nós sabemos que as críticas virão, né? Mas nós temos convicção daquilo que, para o que o Senhor nos chamou, daquilo que, de toda a experiência que Deus nos tem dado, de compartilhar. De quem Isso, viveu, né? de quem viveu. Somos super mulheres? Não somos. Longe. Não mesmo. Muito Somos bom. pessoas comuns, normais, mas que estamos rompendo, e a gente quer que você rompa também, e que você também possa, lá na frente, fazer o que a gente está fazendo, né? Ajudar outras pessoas, ajudar outras mulheres. Nós estamos aqui com uma rede de mulheres. Nós precisamos aprender a respeitar uma outra, a se orgulhar dos feitos uma das outras, né? Nós precisamos ser mais fiéis, né? Nós precisamos disso. Então, esse canal é para isso. Aumentar essa corrente. Isso aí, tá? Então, que você possa compartilhar. E pegar mais alguém, Isso. né? Compartilha, dá o seu like, se inscreva no nosso canal. O canal é novo, está começando, né? Nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast. Muita coisa vai mudar, muita coisa ainda a gente vai, né, tá pensando em fazer. Então, nós estamos aprendendo. E aí, olha que interessante. Você que está começando agora com a gente, está vendo o início de uma nova etapa na nossa vida. Eu trabalho com algumas coisas também que durante, né, esses vídeos que a gente vai estar fazendo, esse podcast, a gente vai estar falando, a gente vai dando muita dica, né, muita dica mesmo de negócios, né, de coisas que você pode estar fazendo. Nós vamos falar coisas espirituais, nós vamos realmente falar tudo que a gente já fez, né? Tem não, é verdade. Mas nós vamos tentar, assim, ser o mais simples possível, sem complicação. É a verdade nua e crua. É o que somos e o que temos, nós vamos dar. Né? Mulheres reais. Isso. Né? Da vida real. Não somos milionárias, não estamos prometendo que você vai ficar rica, não. Você vai conquistar o que você precisa se você tomar essa decisão e tiver coragem e fé. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bom estar com você, Lúcia, né? Sempre que Deus possa nos abençoar e que a gente possa fazer a diferença onde quer que a gente pise, onde quer que esses vídeos cheguem, que seja bênção na vida de quem receber. Esse é o nosso desejo. Que Deus leve para casa de cada um de vocês paz e prosperidade. Amém. Através das nossas palavras. Amém. E eu quero fazer uma oração, encerrar com uma oração, vamos abençoar essas mulheres, né? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui falando com essas mulheres. Que o Senhor alcance a vida delas, a necessidade, que o Senhor visite cada mulher, Senhor, que está vendo esse vídeo, que ela possa receber uma porção de coragem, de fé e de esperança para romper a cada dia com as suas dificuldades, com as suas limitações e que elas futuramente possam também ser canal de bênção na vida de outras mulheres. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.